Vamos ler a palavra do nosso Deus, Evangelho de Mateus 6, do 1 até o 4. Diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém, meus irmãos? Bom, fazer doações e realizar boas obras, obras de caridade, tem sido um costume cada vez mais comum entre os famosos. Jogadores de futebol que ganham seus milhões, artistas que ganham milhões e fazem milhões em doações para instituições, para pessoas, para causas, muitas vezes fundando até orfanatos e entidades filantrópicas que ajudam muitas pessoas. Um grande exemplo disso foi o Michael Jackson, né, que viveu toda a sua vida praticamente ali doando seus bens, né, de boa parte do seu dinheiro para obras filantrópicas. Um caso bastante famoso foi em 1984, que o Michael Jackson ganhou uma indenização milionária da Pepsi e ele converteu todo esse valor para as entidades filantrópicas, né? Ajudou ali muitas entidades. Nós vemos isso o tempo inteiro. Com as redes sociais, nós vemos cada vez mais a exposição de boas obras por diversas intenções, por diversos motivos. A questão, meus amados, que nós devemos pensar como introdução para o nosso texto de hoje, é que até mesmo as boas obras, dependendo da intenção de quem as realiza, podem desagradar a Deus. As boas obras, por mais que sejam boas, as obras de caridade, por mais que tenham o seu aspecto positivo, dependendo de como essas boas obras, essas doações, essa boa atitude, essa esmola é feita, ela pode desagradar a Deus. Esse texto aponta para essa verdade. Deus não se interessa, meus irmãos, apenas pelo ato em si, mas também Deus se interessa pela intenção do coração. Muitas vezes o ser humano faz isso, não tem como a gente julgar as pessoas, mas esta é uma verdade, o ser humano faz isso para reconhecimento próprio, para glória própria. O ser humano faz isso por motivos fiscais, por exemplo, para que ele tenha ali algum tipo de desconto diante da Receita Federal. Ou mesmo o ser humano faz isso para tentar aplacar a sua consciência. Algumas pessoas que cometeram alguns erros acabam doando, fazendo obras de caridade para tentar ali de alguma maneira purificar a sua consciência em relação a coisas más que fizeram em determinado momento de suas vidas. Essas boas obras podem ser valorizadas pelos homens, mas não necessariamente são valorizadas por Deus. Esse texto está mostrando, a mensagem de hoje a gente vai ver isso, que o ensino de Cristo é sobre como essas atividades religiosas, as boas obras, as esmolas, as orações e os jejuns devem ser praticados. E eles devem ser praticados de modo que glorifiquem a Deus e não que glorifiquem a nós mesmos. Para relembrar os irmãos, nós estamos trabalhando com o Sermão da Montanha. E hoje nós começamos uma nova sessão dentro do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 18. Toda essa sessão trata da prática da justiça, ou seja, da prática das boas obras ou das práticas religiosas ou das práticas de piedade. Uma vez mais, meus irmãos, Jesus enfatiza a importância da motivação no coração do indivíduo. Enquanto a religião daquela época, os fariseus, saduceus, herodianos, zelotes e assim por diante, se importavam somente com as questões externas, mais uma vez Jesus se volta para o coração e demonstra que ele se importa
com a intenção, primeiramente com o coração, como essa obra tem sido feita, como essa esmola tem sido dada, como essa oração tem sido feita, como esse jejum tem sido feito. Jesus, então, condena taxativamente, claramente, explicitamente, aquilo que era praticado em sua época. Jesus condena a ação dos religiosos, que não se importavam nada com a intenção do coração e se importavam somente em ser reconhecidos externamente pelas pessoas como bons praticantes de uma boa piedade, de uma suposta boa piedade. Mais uma vez, meus amados, Jesus vai além do ser humano. Mais uma vez, Jesus vai além do padrão do ser humano. Jesus vai além do que o ser humano pode ver, além do invólucro, além da capa, além da roupa, além do jeito externo. Jesus aponta para o coração. E não é sem motivo que Jesus, com essas mensagens, com o Sermão da Montanha, ele nos quebra, né? Ele bate doído dentro do nosso coração, porque ele nos deixa sem justificativas. O verdadeiro servo do Senhor, então, simplesmente se rende à palavra de Deus e ao ensinamento de Jesus Cristo. O nosso assunto de hoje, meus amados, pode ser resumido, então, em uma pergunta: como devemos ajudar como cristãos? Como devemos ajudar aos necessitados? Como devemos ajudar aos necessitados, aqueles que precisam? A pergunta é óbvia, não é se devemos ajudar, né? Mas é como devemos ajudar, porque é óbvio que devemos ajudar. Como devemos ajudar? Esse texto, então, vai nos mostrar o que deve ser evitado, o que deve ser feito e para que deve ser feito. Essas três questões: o que deve ser evitado, o que deve ser feito e para quê? Qual objetivo? Qual o objetivo que isso deve ser feito? Amém, meus amados? Vamos começar então com a questão: o que deve ser evitado? Jesus demonstra aqui então, primeiramente, aquilo que não deve ser feito quando nós fazemos práticas religiosas, quando nós praticamos a piedade. E o primeiro exemplo que Jesus vai dar é da prática de dar esmolas, uma prática muito comum na época. Vamos lá, versículo de número 1 novamente: o que deve ser evitado? Versículo 1 e versículo 2, esses dois versículos tratam dessa questão. Versículo 1 diz o seguinte, amados: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Este versículo primeiro, ele não é só a introdução do assunto relacionado à esmola, ele também é a introdução de todo o assunto dessa sessão relacionado a práticas religiosas, a práticas de piedade. E é por isso então que algumas Bíblias, pode ser que a sua Bíblia seja assim também, traga o versículo primeiro com um título separado do restante, porque ele funciona como uma introdução para toda essa sessão. O texto sagrado diz, irmãos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Isso significa: tenha cuidado, preste muita atenção, seja prudente, seja cauteloso quando você for fazer seus atos de piedade diante das pessoas. Seja cauteloso, tome cuidado, acautelai-vos, guardai-vos. É isso que significa essa palavra. A ideia aqui, irmãos, é de que os discípulos deveriam praticar a sua piedade com todo cuidado, para que eles, porventura, não procedessem como os religiosos da época. Afinal de contas, eles corriam esse risco. O contexto todo anterior, nós não vimos Jesus incentivando os discípulos a praticarem a lei? Não vimos isso? Está escrito: não adulterarás. Jesus diz: aquele que olhar com a intenção errada. Está escrito isso e Jesus e aquilo, e Jesus ele vai no ponto, ele vai na questão do coração. Jesus estava então incentivando os seus discípulos a praticarem atos de justiça, mas a partir do coração. Eles poderiam incorrer no risco, meus irmãos, de, na ânsia, na vontade de realmente praticar, pois Jesus inclusive diz o seguinte no contexto anterior: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum vocês serão aceitos por Deus.
a mesma palavra, justiça. Jesus está dizendo, se a vossa prática da piedade não for melhor que a prática da piedade dos fariseus, vocês estão errados. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que eles deveriam praticar, só que a partir do coração. Isso aqui poderia então ser distorcido, na ânsia, no desejo de praticar a lei de Deus, eles poderiam então recorrer à prática religiosa somente externa, como faziam os fariseus. Jesus não queria que os seus discípulos fossem como os fariseus. Jesus não quer que você seja como um fariseu. Não quer que nós sejamos como fariseus e saduceus. De uma maneira geral, havia pontos positivos nesses homens, mas de uma maneira geral eles eram hipócritas e praticavam somente uma religiosidade externa. Cuidado ao exercer as suas práticas religiosas diante dos homens. O versículo continua, com o fim de ser desvistos por eles. Não faça com o objetivo de chamar a atenção para si. A expressão aqui, ser desvisto, é uma palavrinha grega, que é a palavra que deu origem à palavra em português, teatro. Tem uma conexão, não é verdade? Quando você fizer algo bom, não faça um teatro, não faça um espetáculo. Não se coloque como se estivesse num palco e simplesmente atraia as atenções para você. Não faça com o fim de ser você mesmo glorificado, você mesmo ser o centro das atenções, você mesmo ser o espetáculo. Não faça um teatro. O mais irônico é que essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, em que diz que nós somos, a igreja, espetáculo para o mundo. A mesma palavra. Nós devemos ou não ser um espetáculo para o mundo? Devemos, mas não como os fariseus. Os fariseus faziam o seu espetáculo a fim de glorificarem a si mesmo. O espetáculo ao qual o apóstolo Paulo se refere nesse texto é o sofrimento. Os cristãos eram arrastados para sofrer, arrastados para a morte, arrastados para as arenas dos leões. Dessa forma, eles eram feitos espetáculo para o mundo. Dessa maneira, nós somos espetáculo. Da maneira dos fariseus, não. Versículo 2, Jesus então começa a explicar, depois desse primeiro versículo, que serve como uma introdução para toda essa sessão. Versículo 2, Jesus começa a falar sobre a esmola, especificamente. E ele diz o seguinte, irmãos, versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Reparem, meus amados, que Jesus não diz, se vocês derem esmola. Mas ele diz, quando? Por que Jesus diz quando? Essa é uma interpretação da língua portuguesa bem simples, né? Mas às vezes a gente perde isso de vista. Ele diz quando, porque necessariamente um cristão deve ajudar as outras pessoas. Essa é uma obrigação do cristão. Essa, inclusive, é uma obrigação da própria igreja. Então, Jesus não está condenando a prática de dar esmolas, pois ele poderia dizer, pare de dar esmolas para as pessoas. Jesus está condenando a prática dos fariseus. Por isso ele não diz, se você der esmola, mas ele diz, quando deres, porque isso iria acontecer. A Sagrada Escritura, irmãos, faz questão de demonstrar como Deus se preocupa com as pessoas menos favorecidas. Pobres, doentes, crianças, pessoas que têm menos poder de defesa. O cristianismo sempre enxergou dessa maneira. Veio do cristianismo a expressão conhecida, primeiro mulheres e crianças. Quem assistiu Titanic sabe do que eu estou falando. Por quê, meus amados? Porque o cristianismo sempre se importou com aqueles que são menos favorecidos. Claro, não da maneira que as ideologias pregam. Não, não é isso. E não da maneira como a missão integral ou a teologia da libertação prega. De que a missão principal da igreja é cuidar dos pobres. Não. Não é a missão principal. Mas há essa responsabilidade sobre nós.
Nós devemos ajudar quando nós podemos. Levítico 19:10 diz o seguinte: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Tinha que ficar algo como se fosse uma esmola, né? Algo como se fosse ali uma doação para aqueles que são mais pobres. Provérbios 19:17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, o dito popular, foi retirado exatamente deste salmo. E observe o Novo Testamento, Atos 10, 1 e 2, Cornélio, que morava em Cesareia, o texto sagrado diz o seguinte, Atos 10, 1 e 2, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. No contexto, o próprio Deus diz a ele que as esmolas dele tinham subido até o Senhor, ou seja, não é proibido, pelo contrário, nós devemos fazer, nós devemos ajudar os necessitados, só que nós devemos fazer da maneira certa, então nós devemos evitar algumas coisas erradas, especialmente naquilo que os fariseus faziam. Observe, não se deve tratar as doações, aquilo que fazemos de bom, como um show. O texto diz: quando você for dar esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Veja, irmãos, se você disser para mim que eu sou hipócrita, e se eu disser para você que você é hipócrita, isso hoje em dia não é considerado uma ofensa? Não é considerado? Jesus, ele diz isso, claramente. Não toques trombeta diante de ti. Nós não sabemos ao certo a que tipo de costume Jesus está se referindo. Existem várias teorias que tentam explicar isso. Mas nós sabemos o que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que quando os fariseus iam fazer algo de bom, eles faziam um show, faziam uma autopromoção, como se fossem pessoas ali, né, tocando trombeta. Eu vou passar, eu vou fazer aqui, né, eu vou dar a minha esmola. E Jesus estava criticando exatamente esse costume. Quando vocês fizerem isso, não faça como os fariseus. Quem faz não deve buscar a própria glória, para serem vistos ou glorificados pelos homens. A intenção, meus amados, dos religiosos criticados por Cristo, era de fazer um teatro, um espetáculo, a fim de que as pessoas os admirassem como homens de Deus. E as pessoas dissessem: está vendo, olha só, olha aí, maravilha, isso é um exemplo a ser seguido. Há algum problema nisso? Não é verdade? Na admiração das pessoas. O grande problema está no coração desses hipócritas, dos fariseus, que era dar algo ou fazer uma boa ação simplesmente para ser glorificado. Esse que é o problema aqui, que Jesus está denunciando. Olha só o que Jesus denuncia, um pouco mais para frente do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos 5, 6 e 7. Mateus 23, 5, 6 e 7. Olha só. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios. Filactério era uma espécie de quadrado que ficava na testa dos judeus, eles colocavam a lei aqui, e Jesus está dizendo que eles alargavam esses filactérios para que as pessoas os admirassem e dissessem: olha, está vendo aqui? Esse é um verdadeiro guardador da lei, o seguidor da lei. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E no contexto Jesus vai dizer: ninguém chame ninguém de mestre. É claro que Jesus não está proibindo a gente chamar as pessoas de mestre, não é verdade? Dá para entender claramente o que Jesus quer dizer. Ele está criticando o exagero dos fariseus. Ele está criticando a autopromoção dos fariseus e saduceus e escribas. Ele está criticando a hipocrisia destas pessoas. Jesus termina, versículo de número 2, dizendo a verdade dolorosa para estes homens, que quem procede assim só terá recompensa humana. No finalzinho do verso 2, em verdade vos digo que eles já receberam a
Em outras palavras, Jesus está dizendo, está vendo aqui, todos admiram eles, todos dizem, ó, são homens de Deus, recebem aplausos, recebem admiração, esse já é o prêmio que eles receberam, só esse. Não há nenhum prêmio diante de Deus, não há nenhum galardão diante de Deus, não há nenhum reconhecimento diante de Deus. Essa é uma verdade tremendamente dura, irmãos. Você imagine você chegar para a igreja da época, em meio aos líderes, que eram os pastores, presbíteros, diáconos da época, né, que eram ali os religiosos, e você dizer que simplesmente eles estavam exercendo uma religião completamente externa, e dizer simplesmente que Deus não estava aceitando nada daquilo. É duro isso daqui. É tremendamente ofensivo. Tão ofensivo que, naturalmente, os judeus queriam fazer o que com Jesus? Matá-lo. E planejavam constantemente matá-lo, porque Jesus fazia essas acusações verdadeiras. Meus irmãos, já trabalhamos com a questão, o que deve ser evitado? Agora, no versículo 3, nós observamos Jesus dizendo o que deve ser feito. Como devemos fazer as nossas práticas de boas ações? Versículo 3, Jesus explica, tu, porém, o porém, né, essa conjunção adversativa, faz um contraste com aquilo que é dito anteriormente. Você, porém, ou seja, não faça como eles, você é diferente deles, você é um discípulo meu, vocês são diferentes deles. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Veja, meus irmãos, é claro que Jesus aqui está trabalhando com uma metáfora. Ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita. É uma metáfora, porque geralmente se dava ali a esmola com as mãos, né? Então é uma metáfora. E o que quer dizer essa metáfora? Pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, que não há necessidade de autopromoção. Isso não é necessário. Veja, Jesus não está proibindo, tá? Já já eu vou entrar nessa questão. Mas Jesus está dizendo que não é necessário. E uma outra coisa interessante que Jesus vai dizer é que nem mesmo a sua outra mão deva saber a que a sua mão que está doando faz. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós não precisamos nos vangloriar diante das pessoas e nós não precisamos nos vangloriar nem diante de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos tão pecadores que às vezes ninguém vê aquilo que a gente faz, mas lá dentro, né? A gente, ninguém viu o que eu fiz, né? E a gente se gloria até disso. Olha como eu sou bom, porque eu fiz uma boa ação, mas eu não falei para ninguém. E aí a gente fica no nosso coração, né? Se gloriando. O que Jesus está dizendo aqui? Se você fez algo, não se promova, esqueça. Esqueça. Não se glorie diante de você mesmo. Porque mesmo que você faça algo em secreto, a fim de não se gloriar, mas no seu coração você se gloriar, adiantou alguma coisa? Então dá para entender aqui, irmãos, que a questão de Cristo aqui não é aquilo que é feito em público, nem aquilo que é feito em secreto. Não é essa a questão principal. A questão é a intenção do coração. Esse é o ponto principal que Jesus está trabalhando aqui. E a terceira questão, importante, versículo de número 4, é para que deve ser feito. Qual é o objetivo? O objetivo, portanto, não é receber a recompensa humana. Se fizermos algo e o ser humano não reconhecer, amém. Olha como é difícil viver isso, irmãos. Não é difícil? Você fazer algo, você se esforçar por algo, você trabalhar, você doar ou fazer algo bom e não ter nenhum reconhecimento. É fácil isso, irmãos? Vamos pensar no serviço doméstico, né? Como exemplo. Tá lá aquela louçarada. Você gosta de lavar louça? Tá lá o Pedrinho, né? Usa 500 copos por dia, né? Mas tá melhorando, tá melhorando.
E vai lá a dona de casa, faz o seu serviço e nunca tem reconhecimento. Só crítica, né? Mas está faltando isso daqui, mas está faltando aquilo outro, mas está faltando isso. O chão ficou mais ou menos, limpou, mas está com cheiro disso, daquilo. É difícil a gente praticar isso daqui. Claro que o assunto é esmola, né? Mas é difícil a gente praticar, a gente fazer algo e ignorar o reconhecimento humano. E pensar assim, se eu tiver reconhecimento humano, amém. Se eu não tiver, amém também. O meu reconhecimento vem de Deus. Isso é difícil, irmãos. Só que Jesus está nos repreendendo aqui. Jesus está me repreendendo aqui. Porque esse é o evangelho de Jesus Cristo. Eu devo fazer não pelos aplausos, eu devo fazer não pelo reconhecimento, eu devo fazer para a glória de Deus. Para que eu devo fazer? Para que a tua esmola fique em secreto, verso 4, e teu pai que vê em secreto te... O texto não está falando que a pessoa vai ficar sem recompensa. O problema dos fariseus é que eles queriam recompensa humana. E ignoravam algo mais precioso, algo mais importante, algo maior que simples aplausos humanos, que é a recompensa, que é o galardão que a gente estava comentando aqui de manhã, né? Que é o galardão, que embora não saibamos exatamente a sua natureza, é a recompensa que os servos de Deus terão naquele dia, por aquilo que praticaram, não por mérito, mas pelos méritos de Cristo. Meus amados, essa oração deve ser feita em secreto, ou essa esmola, a oração é na próxima sessão. Essa esmola deve ser feita em secreto. Esse texto é tão precioso, pois ele demonstra que Deus vê em secreto. Ou seja, Deus vê aquilo que o ser humano não pode ver. Deus não vê só o estereótipo, Ele não vê só o filactério na testa, Ele não vê só a franja dos vestidos, Ele não vê só a gravata, o terno, Ele não vê só a postura retórica, Ele não vê só simplesmente a questão externa, a cerimônia externa. Deus é aquele que vê o coração, Deus é aquele que vê em secreto, e por isso Ele pode recompensar aquilo que é feito em secreto. Aqui estamos falando da onipresença, onisciência do nosso Deus, nada foge do seu controle, meus irmãos. Daí quando nós cremos nisso de todo o nosso coração, e que Deus nos ajude a crer, aí nós podemos descansar. Eu fiz, né? Senhor, está diante de ti. Ninguém viu, ninguém reconheceu, ninguém deu valor, mas eu fiz. E assim eu tenho galardão diante de Deus. Hebreus 4,13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora a ideia aqui, irmãos, da recompensa, que está implícito nesse texto, é a ideia da recompensa pública, tá? Observe. Aquilo que você faz em secreto, o teu pai te recompensará. O teu pai te recompensará em secreto? O teu pai te recompensará em público. Naquele grande dia. Aquilo que os fariseus quiseram, reconhecimento público, eles obtiveram e não tiveram nenhum favor diante de Deus. E aquilo que os cristãos fizeram em secreto, não querendo gloriar-se diante das pessoas, e muitas vezes não tendo devido reconhecimento público que talvez mereciam, naquele dia, no juízo final, na consumação de todas as coisas, Deus reunirá o mundo todo, publicamente, vai expor todas estas coisas. É um pequeno galardão? 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Está falando do juízo final, do tribunal de Cristo. Portanto, meus amados, nós vimos 3 questões importantes aqui. O que não devemos fazer?
não devemos ajudar os necessitados com intenção de nos autopromover. O que devemos fazer? O máximo possível, se tivermos a oportunidade, devemos fazer em oculto. Nem sempre é possível, mas o máximo possível, ou pelo menos devemos ser discretos nas nossas boas ações. Para que devemos fazer? Para a glória de Deus, olhando para Deus, olhando inclusive para a recompensa que Deus nos dá. É errado fazer algo buscando a recompensa de Deus? Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que é errado fazer algo buscando a recompensa do homem. Porque quando eu não busco a recompensa de Deus, eu faço para a glória de Deus, isso é válido diante de Deus. E aqui eu queria deixar 3, além daquilo que a gente tem falado, e esse texto já é um texto aplicativo, né? Já está falando de uma ação prática que é a ação de ajudar as pessoas. Quero compartilhar 3 considerações finais de aplicação para nós. Primeiramente, esse texto não está proibindo práticas públicas de ajuda aos necessitados. Esse texto não está proibindo isso. Tá bom? Jesus está usando essa linguagem mais drástica por causa do erro dos fariseus. Mas não é uma proibição. Não entenda dessa maneira. Não entenda assim. Eu entendi o que o pastor quer dizer. Então, jamais a gente pode fazer nada público. Não, não é. Até porque esse texto está trabalhando com o âmbito pessoal. E a gente não vive só no âmbito pessoal. A gente vive em outras esferas. Por exemplo, se você trabalha numa repartição pública, ou se você trabalha numa área política, o que você fizer vai ser público. Não tem como fugir disso. Não tem como você fazer em oculto. A igreja, a mesma coisa. Nós, como igreja, dificilmente vamos conseguir fazer coisa só em secreto. Porque como entidade, como instituição, a maioria das coisas que nós fizermos vai ser pública. Então esse texto trabalha mais com o âmbito pessoal, né? Aquilo que eu faço pessoalmente. E mesmo assim, esse texto não está proibindo isso. Como que a gente sabe disso, irmãos? É muito simples. Como que você sabe o que um texto quer dizer? É só você olhar para outros textos. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,16. Mateus 5,16. Vou refrescar a memória dos irmãos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Como que os homens vão ver as nossas boas obras, se a gente não mostrar? Tudo bem? Então, o problema aqui não é fazer algo, tirar uma foto, ou fazer algo e divulgar, ou convidar alguém para vir para a igreja, ou pregar o evangelho publicamente, ou fazer uma oração pública. Não, o problema não é esse. O problema está na intenção do coração. Eu posso fazer? Sim. A gente não transmite aqui, não faz as filmagens? Só que a intenção deve ser o quê? Receber elogios do ser humano? Receber a glória humana? Ser aceitos pelo ser humano? Não, a nossa intenção deve ser a glória de Deus. Então, é com isso que Jesus quer trabalhar. Observe João 13,35, olha só. João 13,35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que as pessoas conhecerão se a gente não mostrar? Se a gente não divulgar? Se a gente não fizer um vídeo ou uma foto com os nossos meios e divulgar que a gente aqui está pregando o evangelho, que a gente aqui está fazendo algo que glorifica a Deus. E Mateus 28,19, acho que esses 3 textos podem aclarar a nossa mente. O texto sagrado diz o seguinte, Mateus 28,19, os irmãos podem ler, por favor? O que significa fazer discípulo? Divulgar o evangelho com todos os meios possíveis. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque esse texto tem que ser entendido de uma maneira equilibrada. Algumas seitas não fazem evangelismo por causa desse texto. Eles dizem, a gente não pode fazer coisas públicas. Por quê? Porque está escrito que a gente não pode fazer, tem que fazer em secreto. E não tem nenhum sentido isso. O que Jesus quer combater aqui, então, não é a publicidade. Jesus, em outro lugar, diz o seguinte, o que eu digo para vocês, no ouvido de vocês,
divulguem nos eirados. O evangelho tem que ser divulgado. As pessoas têm que saber. Então, parem aqui no ponto principal. Jesus não está proibindo práticas públicas. É claro que a gente tem que tomar cuidado com divulgação excessiva e sem critério. A gente tem que tomar cuidado com isso. Divulgar por divulgar. A igreja entrou, por causa dos mecanismos de comunicação, entrou numa esfera em que a divulgação já é uma coisa por si mesma. E isso não é muito bom, né? A divulgação só é importante se ela estiver de acordo com a Escritura e se estiver sendo feita do modo que a Escritura prescreve. Não é a divulgação pela divulgação. É a divulgação para a glória de Deus. A segunda questão relacionada a essa é que esse texto foca especialmente, irmãos, na intenção do coração. Na intenção do coração. Um coração regenerado vai fazer uma prática religiosa de maneira diferente de um coração não regenerado. Esmola, jejum e oração. Essas três práticas principais são diferentes quando são feitas por um coração regenerado e por um coração que não é regenerado. O não regenerado faz a mesma coisa por motivos errados. Glória humana, reconhecimento e tantos outros que eu já mencionei aqui. O coração regenerado vai entender o quê? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso por amor de Deus. No final das contas, meus amados, todo o ensino de Jesus se volta para a essência de quem nós somos. O nosso ser imaterial, aquilo que nós somos por dentro, aquilo que ninguém pode ver. É nesse âmbito, é nesse local secreto, é nesse local que o ser humano não pode ver. É aqui que nasce a nossa adoração. É aqui que nasce a nossa pregação. A nossa pregação não nasce no microfone. A nossa adoração não nasce nos instrumentos. Nem na voz que sai. O que contamina o homem, segundo Jesus, é o quê? Está ali no seu coração. No final das contas, todo o sermão da montanha está apontando para isso. E é preciso que a gente entenda isso de maneira equilibrada. E por último, uma terceira questão importante para nós, em termos de aplicação. Será que você é regenerado? Será que eu sou regenerado? Nós nascemos de novo? Nós deveríamos nos fazer essas perguntas, irmãos. Com certa frequência. Porque olhamos na Escritura pessoas que tinham uma prática religiosa, talvez o exemplo máximo seja Judas. Estava na ceia, uma prática religiosa, fez milagres, tinha um ofício diante dos apóstolos, mas nunca nasceu de novo. É óbvio, se nunca nascemos de novo, não entendemos algumas coisas. Não entendemos nem o que estamos fazendo aqui. Nem isso nós entendemos. Nossas práticas são somente externas. Por isso nós devemos nos perguntar: nascemos de novo? 1 Coríntios 13, 3, e com esse texto eu finalizo essa mensagem. O texto sagrado diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, se o Espírito Santo não tiver operado em mim, se eu for uma pessoa, se eu não for uma pessoa regenerada, em que habita o amor de Deus, e eu fizer algo por amor, para a glória de Deus, com intenções que glorifiquem a Deus, de nada vale. Uma pessoa pode ser até um mártir, até morrer, simplesmente pelo martírio. Não há religiões que fazem isso? Olhe para o mundo islâmico. Martírio, a morte em busca de recompensa, dar a vida pela religião. Nem dar a vida por uma religião é sinal
de regeneração. Esse texto aponta para isso. Então, meus amados, devemos nos examinar, devemos examinar as nossas motivações, quais são os nossos motivos, devemos nos repreender o nosso coração e buscar motivações que glorifiquem ao nome de Deus. Que nosso alvo seja sempre glorificar a Deus. E aqui, só mais uma questão de exemplo. Os fariseus, ficava muito claro que eles eram hipócritas, porque eles não queriam um compromisso verdadeiro com Deus. Eles praticavam aqueles atos religiosos, mas não tinham um verdadeiro compromisso. Quantas pessoas são assim hoje em dia, irmãos? Só querem o bem de Deus, só querem os dons de Deus, só querem as bênçãos de Deus, querem enriquecer, querem prosperidade, querem um monte de coisa, mas não querem um compromisso verdadeiro. Se uma pessoa assim faz algo bom, é impossível que seja por motivações corretas, assim como os fariseus.